e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6,51c. Chegamos aqui ao ápice do discurso eucarístico propriamente dito, aqui na sinagoga de Cafarnaum. Toda essa introdução, depois da multiplicação dos pães, Jesus ter caminhado sobre as águas, chegado em Cafarnaum, e Jesus começa a explicar sobre o sentido daquela multiplicação dos pães. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Como meditamos nesses últimos dias com essas afirmações de Jesus. E agora, Jesus vai dizer que ele, como pão vivo descido do céu, ele vai dar a sua própria carne, para que seja alimento, para que nós nos alimentemos dele. Lá na última ceia, Jesus vai retomar estas afirmações deste discurso eucarístico aqui da sinagoga de Cafarnaum. Jesus vai tomar o pão, vai partir o pão e dizer aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Todas as vezes que fizerem isto, fazei em memória de mim. Diz que aquele pão será seu corpo. Todas as vezes que os discípulos se reunirem e com esta intenção consagrarem aquele pão. É o que nós celebramos em cada Santa Missa. Quando o padre, em persona Christi, toma a hóstia, que é pão, ele pronuncia aquelas palavras que Jesus deixou aos seus apóstolos, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em cada consagração de cada Santa Missa, nós ouvimos estas mesmas palavras. E aqui Jesus vai explicar para eles lá na sinagoga: o meu corpo é verdadeira comida. É uma frase, é uma afirmação muito chocante, difícil para eles entenderem, como veremos no Evangelho de amanhã. Mas peguemos este versículo, este final do versículo 51. Jesus está dizendo que o seu corpo, aquele pão que é dado para eles, para a vida do mundo, é carne, é a sua carne, e que nós devemos nos alimentar dele. Que o Senhor então nos dê esta graça de crer que verdadeiramente cada Santa Missa, quando o Padre consagra aquele pão, é o corpo de Jesus. É dele que nós tomamos, é dele que nos alimentamos, é ele que nós comemos, de fato, mastigamos, como é o verbo grego que identifica esta ceia, aquela comida, este pão que Jesus nos alimenta. Amanhã nós aprofundaremos esta comida, este pão que é descido do céu, que dá vida ao mundo, que é a vida para a nossa vida. Se nós não nos alimentarmos dele, nós não teremos a vida eterna. É o alimento que nós recebemos para a nossa caminhada, como um viático, nesta peregrinação rumo à pátria celestial. Que o Senhor então nos dê esta graça de crer, de nos alimentar, de nos aproximar cada vez mais da Eucaristia, como sacrifício, como memória, como banquete. E podemos não somente na Santa Missa tomar Jesus, mas também adorá-lo, como fazemos também nas adorações do Santíssimo Sacramento. Deus te dê esta graça de crer, de professar esta fé, que muitos não creem por causa este choque com esta palavra que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.